19 até o versículo 23. Lucas 22, 19 a 23. Diz o Evangelho: tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isto. Vamos agora para o texto da doutrina da palavra do Senhor, conforme nós confessamos no Catecismo de Heidelberg, domingo 28, do nosso catecismo. Seguimos a série de pregações da palavra, seja da doutrina da palavra, sobre os sacramentos. Especificamente, iniciamos hoje o sacramento, o ensino sobre o sacramento da Santa Ceia. Domingo 28, do Catecismo de Heidelberg. Como a Santa Ceia ensina e assegura que você participa do único sacrifício de Cristo consumado na cruz e em todos os seus benefícios. Resposta: Cristo deu a mim e a todos os fiéis uma ordem e uma promessa. Ele ordenou comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Ele prometeu, primeiro, que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz e seu sangue foi derramado. Tão certo como vejo com meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, ele mesmo alimenta e reconforta minha alma para a vida eterna com seu corpo crucificado e seu sangue derramado. Tão certo como recebo da mão do ministro e provo com minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber seu sangue derramado? Significa aceitar com o coração fiel todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo, pelo Espírito Santo que habita tanto nele como em nós. Assim, somos carne de sua carne e osso de seus ossos, mesmo Cristo estando no céu e nós na terra. E vivemos eternamente, somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo o são por uma só alma. Onde Cristo prometeu alimentar e reconfortar os fiéis com seu corpo e sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice. Resposta: das palavras da instituição da Santa Ceia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo repete essa promessa dizendo: porventura o cálice da bênção e abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo
porque todos participamos do único pão. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, comida e bebida são coisas que estão bem ligadas. Comida e comunhão são coisas também que estão bem ligadas. Os casamentos, os aniversários, as formaturas na escola e outras celebrações envolvem comer e beber. E é interessante que normalmente nós convidamos para estas festas aqueles que normalmente temos comunhão com eles. Comer e beber são sinais que mostram a união que nós temos com aqueles com quem nós estamos comendo e bebendo. Essa é uma ligação presente em todas as culturas. Se você for do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste do Brasil, é assim. Se você for nos 4 cantos de nossa terra, é assim. Bebida, comida e comunhão estão ligados. Na Escritura nós vemos a ligação entre comida e comunhão. Por exemplo, a Páscoa, ela foi uma refeição que ensinava a salvação que Deus realizou, retirando o seu povo do Egito, o povo com quem ele fez comunhão, o povo com quem ele fez uma aliança. Sim, a Páscoa, ela mostrava numa refeição a comunhão de Deus com o seu povo, a comunhão entre irmãos. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 4. E outro exemplo de mesa, comida e comunhão é a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele, na noite de sua traição, ele estabeleceu a sua ceia, a Santa Ceia. E essa ceia é um sinal e um selo da obra de Jesus em nosso favor, para o nosso bem. Ela, a ceia, também sinaliza, ela visualiza, ela torna visível. A ceia, ela sela, ela garante a nossa comunhão com Jesus Cristo e a nossa comunhão com todo o verdadeiro irmão dentro da sua congregação, congregação do Senhor. E assim, meus amados irmãos, nós vemos que, mais uma vez, comida e comunhão estão ligados, estão juntos. A doutrina da ceia do Senhor é o tema do domingo 28 do nosso catecismo. E a doutrina que está sendo ensinada nessa parte do catecismo, nesse momento, é a base de nossa pregação. E para nós sermos fortalecidos com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é que eu prego as boas novas do Senhor no seguinte tema. O Senhor Jesus, ele nos deu a sua ceia para vivermos com ele em comunhão. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Senhor Jesus nos deu a sua ceia para vivermos com ele em comunhão. E nós veremos 3 pontos nessa pregação. Primeiro, o sinal e a promessa. Segundo, o conteúdo da promessa. E terceiro, as bases bíblicas da promessa. Amados irmãos e irmãs do Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, na noite da Páscoa, ele reuniu os seus discípulos em um lugar secreto. E então, diz o Evangelho, lá, deixe sua Bíblia, por favor, aberta, em Lucas 22, versículo de número 19, o Evangelho nos diz que, e tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo:
é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Isso era na noite da Páscoa. A Páscoa, ela apontava para a cruz do Calvário. A Páscoa, ela apontava para o Cordeiro de Deus que deveria ser sacrificado como pagamento pelos pecados do povo dele. A Páscoa, ela apontava para a redenção do sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela apontava para uma obra futura que Deus iria trazer em um tempo longínquo, quando Deus estabeleceu a Páscoa. Porém, chegou o tempo para a Páscoa ser cumprida. A ceia do Senhor. A ceia, ela foi estabelecida, ela foi instituída como um sinal e selo da nova aliança no sangue de Jesus. Era a realidade. Ela chega para sinalizar, para selar a realidade que Jesus, o Cordeiro de Deus, iria cumprir no Calvário. Assim a Páscoa, a ceia, fala-nos da obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor, lá na cruz. Então assim o Senhor Jesus, ele tomando um pão, tomando um cálice, pegando um cálice cheio de vinho, estabeleceu os sinais dessa refeição de comunhão. E esses elementos, o pão e o vinho, tinham um significado dado pelo próprio Jesus na palavra. O pão foi dado como sinal do corpo de Jesus. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ali era o sinal. O Senhor Jesus pegou o cálice, e nós podemos entender que ele não está falando do cálice, mas do que está dentro do cálice, o vinho, como sinal, e ele deu o significado desse sinal. Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado em favor de você. Ambos, pão e vinho, são dados como sinais da obra que Jesus vai fazer pouco tempo depois que ele estabeleceu a ceia. A obra que ele vai fazer, conforme a palavra de Deus diz, foi determinada. O texto diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Ele falou do traidor que estava com ele naquele momento ali na ceia, falava de Judas dos Iscariotes, o filho da perdição, aquele que não fazia parte das ovelhas eleitas do Senhor. E ele disse: olha, tudo que está acontecendo aqui com o Filho do Homem, com o Messias, e tudo que vai acontecer é conforme o que está determinado. Nós sabemos determinado por quem? Por Deus, Pai Todo-Poderoso, que lá desde o Antigo Testamento já vinha anunciando os sofrimentos do Cordeiro. Pense, Isaías 53. Ele foi ferido, ele foi conduzido como ovelha muda àqueles que iriam tosqueá-lo, iriam sacrificá-lo, abatê-lo. Tudo determinado. E ele impetra uma promessa de castigo e maldição, diz mais: ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Isso criou um certo tumulto, uma certa preocupação, tumulto não, mas preocupação entre os
discípulos, porque o texto encerra dizendo: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer. Em outros evangelhos nós vamos aprender mais sobre essa discussão. Nós sabemos que Jesus ele falou para João, lá no evangelho de João, quem seria esse. João identificou quem era, mas os discípulos ficaram preocupados, porque até aquele momento eles não sabiam de Judas Iscariotes. Mas notem, irmãos e irmãs, que nesse momento de comunhão, mas também de revelação sobre os estágios de sofrimento do Messias, que o Senhor Jesus ele estabelece a ceia, ele dá os sinais da ceia, e junto com este sacramento, Jesus ele fala sobre a promessa. O texto ele nos diz que Jesus ele falou: isto é o meu corpo oferecido por vós. Deus não está isso no Evangelho. Depois ele fala: cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Notem que Jesus ele está de fato prometendo ali que toda obra que ele irá passar na cruz está sendo em lugar dos discípulos dele e em benefício dos discípulos dele, em favor. Assim, a ceia do Senhor é o sinal, deixa claro essa promessa que foi anexada ao sacramento, promessa da nova aliança. Lembre-se que essa nova aliança já estava sendo profetizada lá em Jeremias capítulo 31, quando o Senhor diz que irá fazer uma nova aliança com o seu povo. Lá em 31, 32 de Jeremias, o Senhor diz que essa promessa da aliança é que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Você pode imaginar, Jesus ele falando, esse é o cálice da nova aliança. Você pode imaginar, talvez até os próprios discípulos nem estivessem lembrando tanto da doutrina e das promessas de Deus no Antigo Testamento, mas nós hoje sabemos melhor do que os próprios discípulos, por causa do tamanho da revelação que temos todos os 66 livros da Bíblia, podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e devemos aproveitar isso. E naquele momento Jesus estava dentro dessa palavra em favor de nós. Jesus está ali dentro dessa palavra nova aliança. Jesus ele estava falando: chegou o tempo de eu cumprir, chegou o tempo de ser retirado do antigo pacto, ser colocado no novo pacto. Esse pacto no meu sangue, não no sangue de animais, porque aqueles sangues todos eles falavam deste novo pacto, estabelecendo o Evangelho que preparou vocês para esse momento aqui. E agora, no meu sangue, cumpre-se essa nova aliança, cumpre-se o que Deus está dizendo para aqueles que por fé me abraçam. Eu de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O escritor dos Hebreus falou isso também em Hebreus 10:17. Seja esse sinal, esse selo dessa promessa da nova aliança. Naquele momento de comunhão, a ceia do Senhor estava sendo colocada no lugar da Páscoa. Hoje nós, como cristãos, nos lembramos da Páscoa. Nós até celebramos, não como os judeus celebravam, mas as igrejas de Cristo, mesmo depois da reforma, celebram os atos redentores do Senhor. Mas não celebram a Páscoa dos judeus, lembram dela, mas não celebram. Por quê? Porque a ceia foi
dada em lugar da Páscoa. Sai a Páscoa, vem a ceia. A ceia passou a ser um dos sacramentos da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Nós sabemos que na nova aliança só existem 2 sacramentos estabelecidos por Jesus. O primeiro nós já ouvimos e aprendemos a doutrina, é o santo batismo, substituindo a circuncisão. E o segundo é a ceia, substituindo a Páscoa. Então assim a ceia passa a ser esse sacramento da nova aliança do sangue de Jesus. No sangue precioso de Jesus é que nós temos a comunhão com Deus, pois por este sangue, nós recebemos o perdão completo e a purificação de todos os nossos pecados. Deus, por causa deste sangue, de modo nenhum se lembra dos nossos pecados e de modo nenhum Ele se lembra de nossas iniquidades para sempre. E é com essa promessa no coração, na mente, no coração especialmente, que nós chegamos diante da ceia do Senhor. Com essa promessa em nosso coração e nossa mente, que nós tomamos o pão e o vinho da ceia do Senhor. Comemos o pão, bebemos o vinho. E é nesse momento tão especial da ceia o Senhor Jesus, pelo Evangelho, nos assegura: meu corpo foi sacrificado, o meu sangue foi derramado por vocês. Eu mesmo alimento e sacio a alma de vocês para a vida eterna. Quando você mês a mês chega aqui nessa mesa, com esse coração cheio dessa promessa, Jesus está falando isso para você, pelo Evangelho. É uma promessa verdadeira de Jesus, do nosso Salvador. Uma promessa não dada ao mundo, é uma promessa dada aos verdadeiros discípulos dele, é uma promessa dada aos verdadeiros filhos de Deus, é uma promessa dada para os verdadeiros eleitos do Senhor, que participarão da ceia, que receberão do ministro os sinais, mas que recebem de Cristo a realidade, Ele mesmo. Por isso, você que é membro da igreja comungante, e até mesmo os membros não comungantes, nossos filhos que ainda não fizeram a profissão de fé, que estão dentro da aliança, podem ter a certeza, podem estar seguros que, da mesma forma que somos alimentados com pão e vinho, o Espírito Santo, de modo misterioso, grande demais para os nossos entendimentos pequeninos, o Espírito Santo, com a ceia, mediante a ceia, Ele nos alimenta com o corpo e sangue de Cristo, fortalecendo nossa fé na obra redentora, salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo em favor dos eleitos dele. Essa promessa nós confessamos no domingo de número 28, na resposta 75 do nosso catecismo, como nós lemos.
A resposta ela diz o seguinte: a pergunta é: como a Santa Ceia ensina e assegura que você participa do único sacrifício de Cristo consumado na cruz e em todos os seus benefícios? A resposta da nossa fé é: Cristo deu a mim e a todos os fiéis uma ordem e uma promessa. Ele deu a ordem, ele disse: tomem, esse é o meu pão, comam. Esse é o meu corpo, comam, esse é meu sangue, bebam. Ele deu uma promessa. Ele ordenou comer do pão partido e beber do cálice em memória dele, em sua memória. Ele prometeu primeiro que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz e seu sangue foi derramado. Ele disse: esse sacrifício é em favor de nós. Continuando o nosso texto do Catecismo: tão certo como vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Lembre-se da ceia, quando o ministro da palavra pega o pão e parte: isto é o meu corpo partido. Segundo, e o cálice me é dado. Quando o ministro pega o cálice e diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue, foi derramado em vosso favor. Segunda coisa, é a segunda parte da promessa que diz: ele mesmo alimenta e reconforta a minha alma para a vida eterna com seu corpo crucificado e seu sangue derramado. Notem que o catecismo ele fala de alimentação, ele fala de reconfortamento, ou seja, se fosse um refrigério. Quando você vem numa caminhada e você precisa tomar uma bebida bem gelada, bem refrescante, e uma comida que vai de fato animar você. Ceia faz isso. Ele vai fazer isso. Tão certo como recebo da mão do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor. Eles, o pão e o vinho, são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. Isso é a nossa confissão. Posso ter certeza, posso confiar, posso estar seguro. Da mesma forma que eu sou alimentado pelo pão e vinho, o Espírito, mediante a ceia, usando a ceia, nos alimenta com o corpo e sangue de Cristo, fortalecendo a nossa fé na obra salvadora de Cristo em favor dos eleitos dele. Tenho certeza disso. Agora, você deve estar pensando: como nós somos alimentados com o verdadeiro corpo e sangue de Jesus? Especialmente as crianças. Ficam perguntando isso. Eu pergunto: você pensa como você come? Às vezes ele está tão corre-corre, né? A gente não come, a gente engorda. Mas, pare para pensar, qual o processo para você chegar a comer? Só um pouco. Por isso que o domingo é bom, é dia do descanso. Quando esse dia do corre-corre, não tem aqui. Agora que às vezes a gente chega atrasado na igreja, engorda a comida, está no horário por cima. Mas, pense no processo como você come. Como é que você come? Eu olho a comida, eu pego a comida com a minha mão. Aí você faz o quê? Com a comida, você põe a comida na sua boca, mastiga, você engorda. Não é assim mais ou menos o processo? Nós fazemos isso todo dia. Às vezes nem percebemos que fazemos isso, mas nós fazemos isso todo dia. Pelo menos 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e à noite. Temos que comer entre mais do que isso. Entre uma coisa e outra vocês estão comendo. Especialmente se vocês são pequenos.
Às vezes é um processo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso alimento para a vida eterna. Isso é o Evangelho. E nós também pegamos o corpo de Jesus e o sangue dele com uma mão e nos alimentamos por meio de uma boca também. Agora, sabe quem é essa mão? Sabe quem é essa boca? É a fé. A fé verdadeira. A fé verdadeira é a mão e é a boca de nossa alma. A fé verdadeira, por meio da fé, é que nós pegamos Jesus no Evangelho e nós colocamos Jesus em nossa boca pela fé, no sentido de nós pegamos e nos alimentamos de Jesus pela fé. Lembre-se do que Jesus ele falou lá em João capítulo 6, versículo 47. Pode abrir a Bíblia lá, por favor. João 6, 47. Jesus estava no debate com os incrédulos e ele estava ensinando acerca da obra dele. Ele havia dito que ele era o pão da vida. Isso era um grande sermão de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, e ele estava dizendo: eu sou o pão da vida. Aí no versículo 47, Jesus ele disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Notem a expressão categórica de Jesus, claríssima de Jesus. Você pode ter certeza da vida eterna? Posso. Jesus ele disse: aquele que crê em mim tem. É no presente, é algo que é real, é constante. Se você crê, você tem a vida eterna. E ele continua, veja, para ele fixar na mente dos seus ouvintes o que ele queria dizer, para ilustrar, lembre-se das parábolas, lembre-se do silogismo que Jesus usa, das figuras que Jesus usa. Então, para ele fixar o que ele quis dizer, ilustrar o que ele quis dizer, Jesus disse no versículo de número 48: eu sou o pão da vida. Agora vá para o versículo 54, por favor. Veja o que Jesus ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55, o texto diz: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Versículo 56: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57: assim como o Pai vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando do crer. O contexto é de crer. Quem crê em mim, de mim se alimenta. E como as crianças, o povo também ficou pensando: como é que a gente vai comê-lo? Está falando de canibalismo. Saibam que a Igreja de Cristo, no período pós-apostólico, ficou sendo chamada de canibal, porque eles se reuniam, existem cartas do serviço secreto de Roma, do Império, e diziam: esses crentes são muito doidos, o que é que eles fazem? Eles se reúnem em suas reuniões fechadas, porque tem que ser fechado, porque senão poderiam descobrir e prender os crentes e levarem os crentes para as prisões e para serem mortos por gladiadores e feras. Veja como era difícil ser crente naquela época. E os espiões de Roma emitiam relatórios dizendo: olha, eles são meio esquisitos. O povo se reúne fechado, eles começam a louvar o tal de Cristo, e depois, em um dado momento nas suas reuniões,
eles comem a carne e o sangue, bebem o sangue desse Cristo. Isso você vai ter nos relatórios aos imperadores romanos. Como é que a igreja comia e bebia aquilo? Pela fé, na ceia. Comer e beber é. Isso é o contexto da palavra. E aí eu posso dizer às pessoas, e nós podemos ter esse entendimento: se você crê em Jesus, então dele você se alimenta. Essa verdade nós confessamos no Catecismo, na resposta 76, pergunta e resposta 76. O texto diz: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber seu sangue derramado? Veja o significado. Significa aceitar. Aceitar com o coração fiel todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa aceitar isto. O texto diz: significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo. Por meio de quê? De pão e de vinho? Não. Pelo Espírito Santo que habita tanto nele, em Cristo, como em nós, porque nós somos o corpo dele. E o Catecismo vai usar a linguagem bíblica para o casamento, porque ele diz: assim somos carne de sua carne e osso de seus ossos. Mesmo Cristo estando no céu, e isso era para não cair no erro dos luteranos, mesmo Cristo estando nos céus e nós na terra, a igreja, e vivemos eternamente, somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo o são por uma só alma. Então veja, quando nós também estamos participando da ceia do Senhor, mediante a fé nos alimentando de Jesus, nós estamos cada vez mais íntimos de Jesus, mais participando do Espírito de Jesus, mais recebendo dele o seu Espírito para mais nos submetermos ao comando do nosso cabeça, que é Cristo, como os maridos são cabeças das suas esposas. Não estou falando pecado, embora que seja pecado na sociedade mundana, moderna, falar que o marido é a cabeça da esposa, mas aqui é o que a Bíblia ensina, e a estrutura benfazeja, abençoadora que Deus instituiu para as casas. Maridos são cabeças das esposas, esposas são o corpo do seu marido, assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. O Espírito é que fala. Então, quanto mais eu estou recebendo o Espírito, mais eu estou recebendo dele a força para ser submissa como noiva, como esposa ao meu esposo, noivo Jesus Cristo, governado por seu Espírito, como membros do corpo dele, como uma só alma. É assim o Evangelho, puro, simples. O próprio texto de nossa doutrina de fé mostra que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que faz toda essa obra espiritual de nos alimentar com Cristo e de nos colocarmos em profunda e maior e progressiva comunhão com Ele. É o Espírito. Sim, meus irmãos e irmãs, toda vez, especialmente na hora da ceia, toda vez que nós tomamos
nos alimentamos do pão e do vinho, direcionando a nossa fé, a fé que recebemos do Espírito, direcionando a nossa fé a Jesus Cristo que está e permanece à direita de Deus Pai nas alturas. Na hora daquele momento que nós estamos recebendo o pão e o vinho, e estamos nos alimentando espiritualmente assim, dirigindo a nossa fé e os nossos olhos, lembre-se da forma da Santa Ceia, que diz: direcione agora o seu coração para Cristo. Naquele momento, espiritualmente, estamos recebendo Cristo, estamos sendo alimentados de modo verdadeiro, de modo real. Participar da ceia não é algo louco, não é uma cerimônia sem valores espirituais, não é só um memorial, como se diz por aí. Não, é uma obra sim poderosa do Espírito naquele momento, quando nós, por fé, estamos tomando o sacramento. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é isso que o Evangelho diz. Tanto que o apóstolo Paulo, ele não vai fazer divisão lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Ele está dizendo: se você participa do pão, você está participando de Cristo. Não é coisa louca, não é só um mero símbolo. É tão sério que se as pessoas participassem da ceia sem discernir um pouco, o que aconteceu com elas, com aquelas pessoas? Elas adoeciam e também morriam. Para você ver que não é uma refeição normal, não é uma refeição simples como o nosso café da manhã. É algo poderoso do Espírito, espiritual, profundamente valoroso, edificante para aqueles que com fé tomam. De forma verdadeira, de forma real, estamos recebendo Cristo, a nossa comida e bebida para a vida eterna. Cada vez mais, e pela fé, eu me alimento espiritualmente de Cristo, mais eu recebo dele os nutrientes para viver só para Ele. Cada vez que você e eu nos apropriamos de Jesus pela fé, quando estamos participando da ceia, nós estamos recebendo nutrientes espirituais para vivermos em amor e na salvação que Jesus ele conquistou para nós na cruz. Recebemos a força do Espírito Santo para vivermos em comunhão com Deus e com os nossos verdadeiros irmãos em Cristo. Cada vez, meus amados irmãos, a cada ceia tomada com verdadeira fé, somos unidos mais e mais com Jesus e com os nossos irmãos, a igreja. Cada ceia nós tomamos por fé, recebemos do Espírito Santo fortalecimento, poder, para continuar na luta contra os nossos inimigos, Satanás, o mundo, a nossa carne. E recebemos força e poder do Espírito para continuarmos caminhando até nos encontrarmos com Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu venha, até que eu venha. Eu pergunto: você crê nisso? Talvez você nem entenda tudo isso, como a gente não entende tudo na fé, na doutrina, nos mistérios de Deus. Mas eu pergunto: você confia nisso, em toda essa doutrina? Eu digo: você crê nisso? Confie. Pois quem prometeu a você essas verdades maravilhosas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, Lucas 22, 19 e 20: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este
e a mim e a todos os seus eleitos: creia, confie. Ele pegou coisas tão simples, tão corriqueiras: pão e vinho. Que era o café, era a comida típica daquela época. Era o alimento básico de cada família pobre na Palestina. Pão e vinho. Coisas tão simples, mas coisas que têm um significado tão forte, tão profundo, para fortalecer a fé e para nutrir-nos na salvação e na vida eterna. Você pode notar nesse Evangelho e sinalizado e garantido na ceia, você pode notar quanto amor e cuidado o Senhor Jesus Cristo tem por sua igreja. Era na noite da traição. Ele já estava com a sua cabeça cheia de todos os pavores que ele iria passar. Ele estava pensando nos últimos detalhes. Ele estava estabelecendo coisas sempre em favor do seu, da sua amada. Quando a gente está cheio de problema, a gente não quer pensar em nada. Quando a gente está cheio de problema, a gente só pensa na gente. Isso é humano. Mas o nosso Salvador, mesmo sendo um homem verdadeiro, na maior agonia que ele estava passando, ainda não estava no inferno que ele sentiu na cruz, mas ele já tinha esse peso no seu coração, na sua consciência. Ele estava pensando na sua noiva. Quanto amor, quanto cuidado. Ele conhecia a fraqueza dos seus discípulos, ele conhecia a sua fraqueza e a minha fraqueza, porque ele estava nos vendo, ele conhece todos os seus eleitos. Jesus, ele sabia que nós precisamos de sinais para aprendermos e sentirmos mais de perto o Evangelho dele. Jesus, ele sabia disso e por isso ele nos deu a ceia para que nós pudéssemos, de forma bem real, provar quanto é delicioso, quanto é doce, o quanto é sólido o seu amor gracioso por nós. Tão delicioso, tão doce, tão sólido quanto o pão. Quanto amor ele tem por sua noiva, quanto amor ele tem por sua esposa. E especialmente na celebração da ceia do Senhor, nós provamos o início desse banquete espiritual e nupcial, ou seja, de noivado, de celebração do casamento com o nosso amado Salvador Jesus. É na ceia que nós provamos, começamos a provar aquilo que nós provaremos na eternidade com o nosso cabeça, Jesus. Esse a quem nós pertencemos. Esse a quem você e eu somos osso e carne dele, e ele nosso. E é isso que nós confessamos. Você vê o dia do Senhor, o domingo 28, 76, como nós já lemos, nós confessamos essa realidade. Qual é a base disso? A base é a palavra. A nossa base de fé é a palavra, tanto que a palavra foi citada de modo cru. Na resposta 77. A pergunta da resposta é: onde Cristo prometeu alimentar e reconfortar os fiéis com seu corpo e sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice?
E notem que a resposta é citação crua da Escritura. 1 Coríntios 11, 23 a 26, como nós lemos, e 1 Coríntios 10, 16 a 17, como nós lemos. O Evangelho é a fonte, o Evangelho é a base de nossa fé. Não é superstição criada por pastores, não é doutrina de mero homem. Nós enfatizamos: Cristo prometeu. Cristo prometeu. Se Ele prometeu, como de fato eu devo crer. Concluindo, meus irmãos, se nós compreendemos bem o Evangelho, que é pregado e provado na ceia do Senhor, você pode notar que a igreja nunca ministra a ceia isoladamente. Sempre é pregação e sacramento. Por isso, se você notar o Evangelho que é pregado e que está pregado na ceia, mas não isoladamente, então, o que é que vai acontecer? Você entende o Evangelho? Você desejará participar da ceia do Senhor? Ou como desejar? Desde criança, se você entende o Evangelho. Por isso que os nossos filhos, quando eles não manifestam o desejo de participar da ceia do Senhor, nós, como pais da aliança, devemos ficar preocupados, nós devemos ficar orando, nós devemos exortá-los, perguntá-los. Porque se eu entendo o Evangelho da forma que nós estamos aprendendo na palavra, desde cedo, as nossas crianças vão ter a participar da ceia. Se eu entendo o Evangelho, eu me alegro de participar da ceia. Alegria. Nós somos tão alegres quando falamos de um churrasco. Nós sentimos até o cheiro da carne do fogo quando a gente fala, só em pensar em churrasco. Banquete, casamento. Quando nós pensamos na ceia, a gente diz: Senhor, que bênção, eu me alegro de estar na mesa. Outra coisa verdadeira, quando nós entendemos o Evangelho, não nos contentaremos em ficarmos fora da mesa do Senhor. Porque nós entendemos o perdão. Não nos contentaremos em ficarmos sem participar da mesa. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração, se nós entendemos o Evangelho, nós teremos uma necessidade espiritual de estarmos na mesa. É como, meus amados irmãos, a necessidade que nós temos de comer e beber. Se passa a hora da comida, se passa a hora de nos alimentarmos, nós sentimos fome e sede, ou não? Só se você estiver doente. Se passa da hora de comer, a gente se inquieta. Nós queremos comer porque o nosso corpo pede comida. Nós queremos beber porque o nosso corpo pede bebida. Nós queremos comer e incomoda porque nós necessitamos do alimento. Assim, meus amados irmãos, as almas dos eleitos de Deus, elas sentem fome e sede de Cristo Jesus. E por isso, os eleitos, eles sentem fome e sede pela ceia do Senhor, pois os eleitos de Deus, os filhos de Deus, eles sentem a necessidade espiritual de espiritualmente se alimentar com Jesus para a vida eterna. Eles sentem essa fome, essa sede. Eu pergunto a você: como nós podemos imaginar uma vida sem comida e bebida? Você já imaginou uma vida sem comida e bebida? Só se você tiver anorexia.
Então, como eu posso imaginar a minha vida sem Cristo? Mas eu vou dizer outra coisa tão mais profunda e absurda para o homem natural. No caso dos eleitos, dos filhos de Deus, eles podem até imaginar uma vida sem comida e bebida. Mas nunca, jamais, os eleitos de Deus, eles podem imaginar uma vida sem Cristo. Pois para os verdadeiros filhos de Deus pode faltar pão, pode faltar bebida, mas nunca pode faltar Cristo Jesus para eles. Lembre-se de Lutero, quando ele cantou Castelo Forte. Pode faltar famílias e bens para ser, tudo lhe faltar, e a morte enfim chegar, com ele lhe daremos o que de fato alimentava a alma e a esperança de Lutero quando ele canta, e dos eleitos de Deus, é saber que eles têm Cristo. Por isso, os verdadeiros filhos de Deus, eles não conseguem imaginar viver sem comunhão plena com Jesus Cristo. Imaginar isso seria algo tão terrível para eles quanto o próprio inferno, porque é o inferno você viver sem Cristo. A vida eterna está em Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida eterna. O pão que desceu do céu. O pão que Deus nos deu por pura graça. A vida está nele, somente nele. E nele somente. Precisamos nos alimentar de Cristo. Precisamos crer em Cristo. Precisamos estar em comunhão com Cristo todo dia de nossa vida. Precisamos da ceia de Cristo. Ele nos deu essa ceia para que nós vivamos em comunhão plena com Ele e com nossos irmãos. Jesus nos deu essa ceia para fortalecer a nossa confiança na salvação e na vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz e na ressurreição. Essa é a promessa do Evangelho para todos os crentes, para os filhos de Deus. E nessa promessa sinalizada na ceia e baseada no Evangelho é que está a nossa esperança, é que está a nossa alegria, é que está a nossa felicidade eterna. Cristo Jesus, Ele que nos alimenta